Olá pessoal, a Bíblia é a nossa regra e prática de fé e devemos usá-la para a edificação da igreja. Porém, tem muitos líderes religiosos que colocam fardos pesados nas pessoas com regras e ensinamentos que não estão nas Escrituras. Pecado é qualquer ato, sentimento ou pensamento que vai contra os padrões de Deus. Quando você desobedece às leis de Deus, você cometeu pecado. Existem algumas coisas que não são pecado, mas muitas igrejas insistem em dizer aos fiéis que é pecado. Esse vídeo é muito polêmico, porém nós precisamos falar sobre essas coisas. Número 1. Doar sangue. Existe uma denominação religiosa que considera a transfusão de sangue errado. Essa denominação também afirma que a alimentação também não deve acontecer pelas veias. Sim, acredite se quiser. Se você estiver à beira da morte e você precisa de uma transfusão de sangue e você faz parte dessa denominação, então você vai morrer. Em Atos, capítulo 15, do versículo 28 até o 29, diz sobre o sacrifício a ídolos que tinha como objetivo o derramamento de sangue e também dos animais sufocados, e que o povo de Deus deveria fugir dessas coisas. A transfusão de sangue é algo contemporâneo e não há citações na Bíblia que diz nada sobre isso. Mas usar versículos isolados para justificar uma prática é errado. O sangue representa a vida e devemos ajudar o nosso próximo quando mais precisa. Tem muitos ensinamentos por aí que estão matando mais pessoas do que salvando vidas. Em Mateus capítulo 12, versículo 7, Jesus nos diz sobre usar de misericórdia com as pessoas e não ficar fazendo sacrifício de tolo. É isso que devemos fazer, agir com misericórdia e ajudar o nosso próximo de todas as formas possíveis. Se você quer ser um doador de sangue, então faça isso. Não fique preso em um falso ensinamento que Deus nunca ensinou. Salve vidas! Jesus derramou seu sangue em favor de muitos. E nós devemos fazer isso em favor do Evangelho, amando o nosso próximo e ajudando os que mais precisam nos momentos mais difíceis. Doar sangue não é pecado. Número 2. Usar barba. Eu já ouvi muitos ensinamentos sobre o uso da barba. E muitas igrejas pentecostais insistem em dizer que é pecado deixar a barba crescer. Muitos líderes fazem um regime interno com regras que são de origem humana, ou seja, eles mesmos fazem suas próprias regras para que os fiéis exerçam aquilo. E se alguém não obedecer essas regras, as consequências podem ser graves. Você não vai encontrar em nenhum texto nas Escrituras que diz que usar barba é pecado. Esse tipo de regra foi feito por homens na intenção de estabelecer um padrão. Alguns povos antigos não usavam barba por causa de algumas circunstâncias. Por exemplo, os egípcios usavam cabelo curto e se barbeavam por uma questão de higiene, inclusive para evitar piolhos. José se barbeou para ter uma boa apresentação com roupa limpa e adequada diante de Faraó. Em Levítico capítulo 19, versículo 27, diz que não devemos danificar as extremidades da barba. Mas em nenhum momento você vai encontrar um ensinamento dizendo que o homem não pode usar barba. Mas, mesmo assim, isso não é motivo para que Deus te condene ao inferno. Usando barba ou não, isso não é um mérito ou uma exigência para você herdar o reino de Deus. Quando um homem no Antigo Testamento raspava o seu cabelo e tirava sua barba, em muitos casos eram por motivo de luto ou por algum tipo de voto que aquele homem fez ao Senhor. Inclusive o apóstolo Paulo fez isso em Atos capítulo 18, versículo 18.
Jesus tinha barba e podemos ver essa afirmação na profecia sobre o Messias, em Isaías capítulo 50, versículo 6. Ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que me arrancavam minha barba. Em toda a história surgiram vários servos de Deus que usavam barba, como Abraão, Moisés, Calvino e Charles Haddon Spurgeon e tantos outros. Quem quiser deixar a barba crescer, não há nenhum pecado nisso, mas se você prefere manter o seu rosto com a barba feita, também não há nenhum problema nisso. Muitas igrejas estão se tornando empresas, colocando regras para padronizar as pessoas. Inclusive, a maioria dessas igrejas que dizem isso não conhecem a sua própria história. No avivamento da Rua Azusa, que se iniciou em 1905, havia muitos pentecostais que usavam barba. Inclusive, muitas igrejas pentecostais que existem hoje foi por causa do avivamento da Rua Azusa. Se você frequenta uma igreja e há uma regra sobre o uso da barba, saiba que essa regra é de procedência humana e não de Deus. Usar barba não é pecado. Número 3, academia. Quando uma pessoa ingressa em uma academia, nós precisamos entender qual é o real motivo, se é por estética ou por motivo de saúde. Tem pessoas que gostam de frequentar a academia para ter um corpo bonito e sarado, na intenção de mostrar para todos a sua beleza. Nós precisamos tomar muito cuidado com a vaidade. Quando uma pessoa entra em uma academia para se dedicar mais ao seu corpo do que a Deus, então é pecado. Você deve cuidar do seu corpo e ter uma boa alimentação. Se você gosta de fazer exercícios físicos, não há nenhum problema nisso. O problema está em sua motivação. Por que você quer fazer academia? Para ter um corpo bonito e ficar tirando fotos nas redes sociais com versículos bíblicos? A partir do momento que você quer ter um corpo bonito para fazer inveja aos outros, então você está cometendo pecado. Mas, se você vai para a academia para manter o seu corpo e sua saúde em dia, não há nenhum problema nisso. O grande pecado está em sua motivação. Na academia tem muitas pessoas com roupas apertadas e muitas vezes sensuais. E se você sofre com a lascívia, fornicação ou pornografia, é bom evitar esses lugares. Em Romanos capítulo 6, versículo 13, diz que não devemos entregar os nossos membros ao pecado. Então, saiba usar o seu corpo para a glória de Deus. Frequentar a academia não é pecado, mas tome cuidado com esse ambiente e com a motivação que o leva a praticar essas coisas. Número 4, assistir TV. A televisão é um meio de comunicação e entretenimento. Mas, hoje em dia, as pessoas ficam mais tempo no celular e no computador. E muitas igrejas dizem que os cristãos não devem assistir televisão, pois, na maioria das vezes, não podemos controlar aquilo que vai passar nas emissoras. E que a televisão, em muitas vezes, esfria a vida espiritual de muitas pessoas cristãs. Porém, existe um erro muito grande nisso tudo. Normalmente, essas igrejas proíbem de ter televisão em casa, mas o computador é permitido, mas o videogame é permitido. A internet é muito mais perigosa do que nós imaginamos. Você pode acessar diversos conteúdos instantaneamente. E lembre-se, a tela do seu computador também é um meio de transmissão de novelas, filmes e séries. Então não adianta você não assistir televisão se você acompanha jornais, novelas e filmes pelo computador. Devemos tomar cuidado com os conteúdos que assistimos por aí. Devemos reter o que é bom e saber usar os nossos eletrônicos para a edificação de nossas vidas.
Não deixe que a televisão controle a sua vida. Se você não se sente bem vendo um programa, mude de canal ou desligue a televisão. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz que tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Não deixe que o celular, o computador ou a televisão te domine, mas use essas coisas com temperança. Assistir TV não é pecado. Número 5. Beber vinho. Creio que esse seja um dos maiores tabus a ser quebrado por muitas igrejas. Mas a Bíblia não diz que tomar vinho é pecado. A Bíblia nos exorta sobre a embriaguez. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Mas, se você se converteu a Cristo e no passado já teve problemas com bebidas alcoólicas, então você deve fugir disso e nem chegar perto, pois você pode ficar embriagado e causar um grande escândalo. E a Bíblia nos diz o perigo disso. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Provérbios, capítulo 20, versículo 1. Tomar vinho não é pecado, mas se você já teve algum problema nessa área, então se afaste disso. Dizer que tomar vinho é pecado é uma mentira. Eu particularmente não gosto nem de vinho e nem de cerveja. Prefiro um suco bem gelado. Mas tem pessoas que gostam de tomar e não há nenhum pecado nisso. Mas a minha orientação é: se a sua consciência te acusa e você não se sente bem, então não beba. Não cause escândalo. Se por acaso você receber uma visita de um familiar que tem uma igreja que não permite isso, não ofereça vinho a essa pessoa. Respeite a fé do seu próximo. Tomar vinho não é pecado. O problema está na embriaguez. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal e também ative as notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.